Eu gosto sempre de lembrar que Guarulhos colapsou, assim, de fato, por 2 semanas. 1 semana e meia, 2 semanas. É porque tudo que depende de estrutura, quando tem um crescimento muito rápido, algo que já está basicamente quase em gargalo... Com o frete descendo de elevador e derretendo, não parece que os armadores vão deixar barato e parece que eles vão aproveitar. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Estamos fechando mais um semestre, então estou aqui com a turminha dos fretes internacionais para a gente conversar sobre o panorama dos fretes internacionais no segundo semestre de 2025. Vamos ver aí o que teve de bom, de ruim, o que deu trabalho, o que melhorou e quais são as previsões para o semestre de 2026. Então, antes da gente começar aqueles recadinhos de sempre, primeira vez por aqui, lembra de seguir a gente, lembra de curtir, manda para os coleguinhas de trabalho, manda para algum grupo, que isso ajuda muito a divulgar o podcast, esse trabalho orgânico. Cara, cada curtida no YouTube dá mais ou menos mais umas 5 pessoas recebendo, então isso ajuda bastante a gente ir mais longe. Tudo isso faz muita diferença, tá? Pausa um pouquinho aí, sei lá, deve estar lavando a louça, dirigindo o carro. Faz essa ajuda para nós, faz a diferença. E comenta também o que você está achando, que isso também ajuda no nosso engajamento. No Spotify também tem espaço para isso. E claro, tenho que agradecer também aos apoiadores do podcast, porque isso aqui dá trabalho, isso aqui dá manutenção e faz toda a diferença para a gente continuar esse projeto, tá? Então eu tenho que agradecer as empresas de sempre aqui. Tem o Logcomex, Linea Logistics, Broker Comex, European Cargo, Next Shipping, Interfreight, Ship2Ship, Allink e S Logistics. Muito obrigado a cada um de vocês. Tanto que a turma está aqui presente para a gente conversar sobre isso. Eu tenho aqui a Giovana Rodrigues da S Logistics, estou aqui com a Luísa Viana da Linea, turminha nova aqui que eu não conhecia ainda, então eu tenho que fazer a colinha. Meu amigo Murilo Amaral da Next Shipping também. Cara, olha que bonito, ficou até Next Shipping aqui agora. E o Cassiano Vidal, meu parceiro já também para me ajudar na pauta. Tá desde o primeiro panorama dos fretes internacionais, né? Olha desde só. O primeiro. Quase um co-host. Acho que desde o primeiro episódio gravado em imagens. É verdade, desde o primeiro. Isso aí. Muito obrigado. Revolucionou o InvoiceCast. Não. Só o Jonas que é insistente mesmo. Eu sou insistente mesmo. Aproveitando também, se você quer se manter devidamente informado, follow-up do Comex, as notícias do comércio exterior de segunda a sexta no seu e-mail, está aqui na descrição do episódio também, assim como todas as empresas para você conhecer mais o trabalho delas, tá? Então, bora lá. Então, aquela perguntinha para todo mundo responder ao mesmo tempo. Vocês acharam que o semestre anterior deu mais trabalho ou menos trabalho na perspectiva de vocês, agentes de carga? 1, 2, 3. Menos. Eu também achei que sim. Eu achei que deu mais trabalho. Deu mais trabalho? Deu mais trabalho. Então, vamos O primeiro mais... Comparado com o comparado primeiro ao semestre de 2025. Comparado ao primeiro semestre, eu sinto que o segundo semestre deu menos trabalho. Eu tô comparando o segundo semestre com o primeiro semestre. Isso. O segundo semestre foi mais trabalhoso. Foi mais trabalhoso? Mais trabalhoso. Mais trabalhoso. Por quê? É sempre ou foi pior que o normal? Eu vou entrar num... Pior que o normal do segundo semestre, vamos dizer assim. Pro agenciamento em si, quem está na parte do marítimo, mais trabalho, né, de volume, com certeza sempre no segundo semestre. Em questão sim. de problemáticas e tudo mais, eu sinto que o primeiro semestre foi mais turbulento por diversas questões geopolíticas que aconteceram. Então, o segundo semestre foi mais, muito volume, muito trabalho, mas menos... Foi basicamente intempéries, Comex, né? Comparado ao que geralmente, o que foi os últimos segundos semestres dos últimos anos, foi um período mais tranquilo. O que deu de trabalho isso? Comparando com o primeiro semestre desse ano e o segundo semestre desse ano, eu acho que esse segundo semestre deu muito mais trabalho por questão que os fretes estavam muito baixos, principalmente na importação marítima, então assim, a concorrência acaba ficando bem acirrada. A gente não consegue mostrar só o serviço, a gente tem que vender o frete, tem que vender o serviço, tem que vender confiança para o cliente, então... Além disso, depois que tu já consegue estar com o embarque, tu também tem que manter todo esse nível que tu está entregando quando o mercado está em baixa. Então, assim, apesar de não ser talvez um volume tão bom quanto seria no segundo semestre do ano passado, a gente passou um trabalho maior para poder manter a qualidade para os clientes, para poder não perder para a concorrência, que estava todo mundo um pouquinho mais desesperado aí para trazer cargas também. Eu acho que para importação aérea, você pode complementar um pouco mais, o segundo semestre, não só de 2025, mas todos os segundos semestres são piores, por conta dos períodos do final de ano. Black Friday, Natal,
o e-commerce fica muito agitado, então o frete aéreo fica mais movimentado, os fretes sobem, espaço fica mais restrito. Então eu acho que deu mais trabalho por conta disso. Exatamente. Eu acho que o segundo semestre, ele geralmente, tradicionalmente, ele é mais movimentado. E eu acho que esse ano até a gente meio que sentiu que postergou, assim. Então, por exemplo, agora a gente está no dia 11 de dezembro, e a gente ainda está no olho do furacão, assim. Então, era uma coisa que normalmente começava ali setembro, outubro, novembro, dezembro, já começava a dar aquela segurada. E a gente está vendo que esse ano ele postergou um pouco mais. Então, o colapso está agora, por exemplo. Por quê? Eu acho que são diversos fatores, assim. Falando de importação aérea, eu acho que o principal fator, não vou dizer para o colapso de agora, mas para ter demorado um pouco mais, na realidade foi o reflexo do marítimo, né? Então a gente viu um ano onde o frete do marítimo ficou em níveis que fazia tempo que a gente não via, então níveis mais baixos, e isso, consequentemente, ele não é que ele traz a carga do aéreo para o marítimo, mas ele não leva a carga do marítimo para o aéreo. Então, realmente, quando o mercado marítimo está mais fácil de comprar, vamos dizer assim, no nível de frete para o cliente, o aéreo ele fica mais realmente para necessidade. Então, acredito que esse ano em si, um dos fatores foi esse. E agora, nesse momento, por mais que o frete ainda não esteja marítimo, né, não esteja nos níveis que a gente viu nos últimos anos, o aéreo está com uma demanda muito grande. Então, junta momento de mercado com falta de espaço. As companhias aéreas também aprenderam a jogar o game assim, um pouco melhor do que nos últimos anos. Então, aprenderam a fazer blank sailing, por exemplo. Então, só que ele não é tão... Blank wings? Ele não é tão sensível porque tem muito voo, né? Tem muito voo. Mas, assim, às vezes um cancelamento ou outro de um avião que atende mercado e-commerce, essas coisas, ele faz com que ele mexe o ponteiro muito rápido, né? E comparado com o segundo semestre do ano passado, o que vocês acharam? Não sei se faz muito tempo para comparar. Faz bastante tempo. Mas eu acho que definitivamente foi mais fácil. Porque no segundo semestre do ano passado a gente teve a questão de Guarulhos. Essa questão de estrutura Brasil, né? O X sempre é estrutura brasileira, seja portuário ou seja aeroportuária. Exatamente. Guarulhos não está incomodando agora? Não como no ano passado. Assim, vamos... Um abraço, Guarulhos. Que bom que melhorou, cara. Talvez a regra do ano passado levantou muito, que agora... eu acho que eles também aprenderam muito, né, com o que aconteceu. Foi muito caótico. Então, realmente foi... Agora está acontecendo com os passageiros, né? Essa semana em São Paulo, muito por conta dos ventos e tal, tá um caos lá. Vamos torcer para que não venha para carga. Ou venha, né? Depende do ponto de vista. Mas eu percebo também que os importadores que usam o frete aéreo, eles também aprenderam a usar outros aeroportos. Exatamente. E não depender mais só de Guarulhos. Exatamente. Então, o que aconteceu no ano passado foi importante para outros aeroportos começarem ou a receber voos, como é o caso agora de Navegantes, que está recebendo voo direto dos Estados Unidos. É verdade, né? Toda terça-feira. Ou Viracopos também, tem sido um aeroporto mais utilizado que era antes, inclusive por aeronaves de passageiros. Então, eu acho que o colapso do ano passado fez um pouco da malha aérea que vem para o Brasil se edificar de uma forma diferente para esse ano. As próprias companhias aéreas também saíram um pouco desse foco, vamos dizer assim, em Guarulhos, que ainda é a potência que é e vai continuar sendo. A gente não pode... Eu gosto sempre de lembrar que Guarulhos colapsou, assim, de fato, por 2 semanas. 1 semana e meia, 2 semanas. Mas isso nos deu muito trabalho por meses. Então... Isso, A consequência foi muito tempo. Isso dá uma noção da magnitude que é o aeroporto de Guarulhos, né? Então, mas eu concordo muito que as companhias aéreas e os clientes, eles começaram a olhar muito mais para outros aeroportos. Acho que isso para o país em si, na questão de infraestrutura, é muito positivo. Os próprios aeroportos têm que melhorar em questão de pista, etc. e tal. Mas as companhias aéreas trazendo mais opções. Hoje a gente olha para Santa Catarina, por exemplo, com voos direto para Florianópolis, 3 serviços, então Latam, Avianca e TAP. A gente olha para Navegantes com Bringer no avião da Latam. A gente vê ano que vem vindo para Curitiba, por exemplo, que daí é Paraná, mas vindo para Curitiba uma TAP também, avião passageiro, coisa que não existia há bastante tempo.
Então, assim, o mercado está mudando nessa questão. A gente viu uma coisa nesse ano, que por conta do COP30, por exemplo, uma TAP voando para Manaus, estão fazendo conexão direta Lisboa-Manaus e depois indo para Belém. Então, também tentando buscar um pouco assim, a questão de carga da Europa para Manaus, não somente da Europa, né, mas conectando na Europa. Então, acho que as companhias aéreas elas olharam para o Brasil assim, tá, vamos ver se esse bicho desse tamanho aí tem que ficar mesmo só em São Paulo ou dá para diversificar um pouco mais. Então, nesse sentido, foi positivo, muito positivo. Não, eu ia comentar até que quando ele falou que esse ano talvez foi menos trabalhoso, estava olhando mais para o lado operacional da coisa, né? Que se for olhar no marítimo hoje, o operacional na importação está muito mais fácil do que estava no passado, com os fretes mais alto, com a demanda de carga maior também. Eu estava olhando mais assim pelo lado do comercial e de tu captar o cliente, de tu reter a carga contigo. Porque assim, quando o espaço está fácil... A competitividade aumenta drasticamente muito. E vira uma luta com toda a carga. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. O espaço tá fácil? Ou é só realmente que os armadores não estão conseguindo aplicar o GRI, etc. A demanda ela reduziu drasticamente ou a demanda está ali, só que ele não está subindo? Eu tenho um olhar de que a demanda está boa, tem volume acontecendo, mas existem duas coisas que vão em conjunto, que é a oferta do que tem de espaço no mercado, capacidade de espaço, versus o que tem de carga. Se olhar historicamente e olhar o que chega de carga aí todo mês no Brasil, continua crescendo. Sim. Mas se a oferta também continua crescendo, sempre vai haver mais espaço. Então, o espaço são, digamos assim, relativamente comparado ao que a gente teve de histórico nos últimos 2 anos, tá fácil de conseguir. Tem mais realocação de navio para as nossas rotas ou é mais navio novo que está vindo? Serviços Os dois. novos esse ano teve, né? É uma combinação. É mais navio, comparado ao ano passado, a gente teve esse ano aí, basicamente, pegar o último semestre esse ano, mais 4 navios vindo direto para o Brasil. Basicamente, duplicou aí quase que a capacidade semanal. A gente, assim, os portos aqui estão batendo recordes de movimentações, então, assim, a demanda tá boa, não é que ela tá ruim, só que a gente, ano passado, se acostumou com alguma coisa que era uma demanda alta e tinha menos espaço disponível. Então, esse ano a gente teve um incremento aí de 2 serviços, a CMA com a Maersk lançou um serviço e também a Hyundai com a One lançou outro serviço que antes não tinha no mercado, então trouxe uma capacidade maior. E a MSC também abriu... 2 ano passado, final do segundo semestre. Então, assim, ano passado, basicamente, eles ficaram operando com 2, 3 serviços, esse ano eles voltaram com 4 serviços, que acaba impactando tanto na importação da Ásia quanto na exportação daqui do Brasil para a Ásia. Isso foi um efeito tarifaço? Não. É feito o crescimento do Brasil realmente? De importação. Os últimos aí, desde a pandemia, a importação da Ásia mais do que duplicou de tamanho. Sim. Então, houve muito incremento de demanda. E aí, primeiro, os armadores vão lá, vamos aumentar a capacidade do navio. Tá Se dando olhar... dinheiro, né? Vou deixar o mesmo navio indo, vou aumentar até o máximo que dá. Aí a gente tem diversas limitações de porto aqui no Brasil. Então... o navio não pode ter um comprimento muito grande, senão ele vai chegar em Navegantes e não vai poder entrar, porque tem limitação. A limitação aqui, se não me engano, é 350 metros, 354 metros de comprimento, para ele poder girar e tudo mais. Acho que foi 359 o maior, né? Acho, 354. Alguma coisa assim, isso aí já tem que... limite, assim. Pode entrar, mas com um monte de restrição, tem que botar 2 práticos, 4 rebocadores, aí tem que entrar de dia, não pode estar chovendo, tem um monte de coisa lá nas regras deles. Aí o cara não vai colocar um navio para ele ter um monte de custo a mais. Aí ele coloca até o máximo. Com a capacidade máxima. Isso, que aí a gente tem depois pode, um exemplo, né? Se liberou para ir maior. Consegue aí atracar. Depois não consegue entrar, porque se ele chegar aqui cheio de container, o calado do navio vai estar muito alto e ele não vai ter canal com profundidade para acessar o porto. Aí entra o segundo problema, digamos assim. Então ele bota até o limite. Chegou no limite, agora precisa botar um novo serviço, que foi basicamente o que aconteceu. Primeiro as capacidades aumentaram, se pegar aí, na época da pandemia, a média de capacidade dos navios eram 8 mil teus. Hoje tem aí uma média de 12 a 14. O maior que vem hoje é 14 mil e alguma coisa regularmente. Então subiu a primeira capacidade, já é um aumento de oferta. E depois começa a vir mais navios, mais serviço extra, mais ainda capacidade sendo adicionada no mercado. E a gente sabe que para os armadores não é muito interessante isso, porque quanto mais oferta, o frete baixa, né? Mas eu acho que no ano passado, aquele colapso que teve na MSC, bem na hora que eles estavam implementando o Serviço Santana,
aquilo foi tão ruim para a MSC que, ó, na minha visão, eles quiseram usar esse ano para dar uma calmada mesmo. Assim, ó, vamos organizar a casa, vamos botar um monte de navio, o frete vai baixar, mas a gente se organiza. E aí, em algum momento, a gente sabe que essa bolha vai estourar. Eles não vão deixar esse Sim. frete baixo por muito tempo. Então, eu acho que até os armadores se assustaram no ano passado com o colapso da infraestrutura portuária brasileira, que estava horrível. Quanto é Que que tá um Xangai Brasil Santos, mais ou menos, agora? Hoje girando 1.300, 1.100. O frete mais baixo, basicamente, desde a pandemia. Aí, você, agente de cara, não vem me encher o saco. Eu consigo por menos. Cara, a gente tá aqui tendo uma conversa consultiva saudável, tá? Por favor. Tá? O frete é Isso aqui volátil, vai mudar gravado. toda semana, né? Então, depois, se tu estiver ouvindo, vai estar talvez menor, sim. Todo mas mundo na semana consegue anterior, por menos, tu vai. tinha esse valor de Vai falar, frete. meu Deus, frete mais caro. Tô escutando, caiu pra 800 já, que isso. Eu consigo por menos. Aí não Não, mas não vai cair como pra é que é? 800. Mas como Não vai referência, há basicamente 5 meses atrás, estávamos falando em frete de 5, 6 mil dólares. É. Provavelmente no último podcast que estávamos aqui, né? A gente estava no olho do furacão, tava o caos acontecendo, a problemática lá da geopolítica, do tarifaço do Trump, que aconteceu toda a reorganização de navios saindo, digamos assim, dos trades dos trades menos favorecidos, como o Brasil é um trade menos favorecido, para justamente suprir a demanda que explodiu quando o Trump retraiu um pouco as suas regras tarifárias para a China e Ou o Sudeste seja, Asiático. pela primeira vez na história, o frete está subindo de escada e descendo de elevador. É isso aí. Pela primeira vez na história. Loucura, né, cara? A tentativa de implementação do GRI esse mês caiu por terra. Assim. Isso aí. Sempre tenta, né? Mas é aquela coisa. Apesar de haver pouca competitividade, ainda assim existe uma competitividade. E aí a gente está falando aí de 11 armadores competindo entre si. São poucos? São poucos, mas ainda estão competindo. Já foi mais. Tem a previsão de que diminua ainda mais, porque é muito difícil entrar alguém novo. É um alto custo, né, para tu botar um navio, botar uma rota, né? Não é somente um navio, é botar uma rota. E cada vez mais eles estão se comprando, né? E é aí que vai ficando maior e vai abaixando aí a competitividade. Quero aproveitar que esqueci de agradecer, cara, aproveitar esse momentinho, porque nós temos agora um apoiador no podcast Everest Coworking que está patrocinando as bebidas aqui. Olha só. Olha só! A gente tá subindo na vida. Então, Aí, ó, agora tá valorizando, né? Agora Legal, sim, então, né? a Everest Coworking tem um espaço do Coworking, mas eles também têm um endereço fiscal aqui em Itajaí, Santa Catarina. Eles estão com um preço muito massa de inauguração, de reforma. Estão com diversas salas ali no calçadão aqui de Itajaí. Então, se tu quiser saber mais, o link está aqui na descrição. Fala que tu veio pelo InvoiceCast que tu vai receber um tratamento e um preço diferenciado. E tem que aumentar o patrocínio para bebida, porque o Murilo vai beber tudo bebe- estoque hoje. É só o Murilo, né? Só Certamente. Só tô acompanhando. Olha, o dele tá vazio, ó. Então, se tem espaço aí no Vamos arrumar isso aí. marítimo, o cliente está mais exigente? Está exigindo mais free time, PTAX menos 5%? O que mais? Deixa eu ver. E o container concorrente novo. está sempre mais barato. E o concorrente, assim, o concorrente faz por menos e assim, mais rápido. Quando o mercado está instável, a especulação aumenta muito. Então, todo mundo, dos concorrentes, entra o mercado em si num período especulativo, porque quando está só subindo, e aí é aquela questão... Quero pagar daqui 180 se correr, dias. o bicho pega, se ficar, o bicho come. Os caras acham que é Petrobras, assim, né? Mas quando começa a cair muito também. Então, antes se falava, né? Tem a tal frase de sobe de elevador, desce de escada. Agora, esse ano subiu também de elevador e desceu também de elevador e talvez despencou de elevador. Pulou da janela. O assim. cabo rompeu. Porque quando subiu foi aumentos bem abruptos, assim, de $1.000 por semana acontecia. Foi uma tentativa desesperada. Tipo assim, vamos subir, e o que eu imaginava, é aquela coisa de montanha-russa, né? Quando tá subindo, tá lá no Beto Carreiro brincando, tu vai subir, mas também vai descer, né? Tu já tá esperando pela descida. Então, quanto mais sobe, mais emocionante também vai ser a queda. Então, assim foi, quando realmente o mercado se estabilizou em meados de agosto, mais ou menos, foi ladeira abaixo, de 6 mil e alguma coisa, agora já estamos falando de 1.200. Então, nesse curto período de tempo, muita coisa aconteceu, obviamente. Teve muitas tentativas de manter o frete, GRI, para dar uma segurada, para postergar essas quedas, mas é inevitável que a queda venha por conta dessa oferta abundante, digamos, no mercado agora. Assim, eu acredito que esse ano a gente teve um peak season de 2 meses.
no frete marítimo da importação Ásia, que foi julho, agosto, que a gente conseguiu manter um pouco o frete mais alto. Setembro começou a cair, outubro foi indo, e a gente chegou no nível mais baixo agora no final do ano também. E isso impacta, que nem vocês comentaram, no frete aéreo, porque o cliente ele vai vendo o que Vai ele fazer consegue conta. Ele levar vai fazer no conta. marítimo, o aéreo vai ficando por último ali. Ah, agora é urgente, agora eu quero. Lá na empresa também, o pessoal comentou que o aéreo está com bastante demanda agora no final do ano, bastante carga urgente. E no marítimo a gente acreditou que teria uma urgência maior devido a final de ano, feriado chinês, mas é que nem a gente comentou, a capacidade está alta, então assim, a gente não está tendo tantos problemas de espaço no momento, está fluindo mais legal. E a gente teve um problema também, indo de encontro a por que o aéreo também deu essa reduzida, vamos dizer assim, na demanda, que é, além do frete marítimo tá nessa queda, o espaço está não mais fácil, menos difícil. O aéreo, por outro lado, ele vive um mundo completamente oposto, assim, né? Que nem eu já falei em outras oportunidades, quem dita a regra do mercado aéreo é o e-commerce. As brusinhas da Shein. Então, esse ano as companhias aéreas, elas, não vou dizer conseguiram, porque eu não posso dizer que são elas que fizeram isso, mas o nível do frete ficou muito alto. Então, a gente pega um ano onde o frete marítimo está nessa instabilidade e apontando para baixo, o que por si só já faz o cliente fazer conta para ver se ele precisa realmente trazer no aéreo ou se ele pode segurar um pouco mais e trazer mais carga no marítimo, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, o frete aéreo não cai ou se mantém em níveis que não faz sentido para o cliente. Então, realmente, assim, foi um ano de bastante diferença entre os modais. Assim, eu acho que isso afetou muito no nosso dia a dia. E eu entendo o lado da companhia aérea, assim como eu entendo do armador, mas a gente tem que saber dançar conforme a música. Isso né? aí. Então, O agente de cargas dança a música, né? conforme a música. Então, acho que esse final de ano, sim, agora, posso falar, novembro e dezembro, o mercado está bem aquecido. Acho que, principalmente, pré-Black Friday, ali as coisas elas deram uma esquentada, assim, nervosa. O nível do frete subiu legal. Teve o lançamento do iPhone também, né? Também teve o lançamento de iPhone, né? Até o lançamento do iPhone em si, ele não teve aquele impacto que geralmente ele tem mais, porque a gente também teve mais capacidade de espaço. E também as importações da Apple saíram de outros lugares também. Exatamente. Por conta do tarifário. Não saíram só da China esse ano. Da Índia, né? Então isso é novo, porque o mercado da Índia para o Brasil é menos aquecido que da China. Então a gente deixou de sentir muito essa questão da Apple por conta disso. E aí, junta isso com o Black Friday, por exemplo, que esse ano a gente viu muito acontecer o espaço esfarelar assim mesmo por conta do Black Friday, foi bem forte. Isso não somente Brasil, né? A gente tem que lembrar que entre China e Brasil hoje não existem rotas diretas. Então, o que acontece no mercado China-Estados Unidos, China-Europa, vai impactar no nosso mercado, porque o nosso mercado é um mercado de segunda pernada. Então, se o nosso mercado está com a demanda baixa, mas o mercado de primeira pernada está numa demanda alta, consequentemente, o nosso frete vai subir. Sim. A gente compete espaço com os outros caras. Exatamente. Então, acaba fazendo com que... E, às vezes, não é nem competir, tá? Às vezes é só porque a primeira pernada está cara mesmo. Então, está competindo com lá... Tá caro porque provavelmente a demanda está alta. Ou existe alguma demanda na primeira pernada, Isso. sim, mas não necessariamente eu estou competindo com ele. Soma no valor. Porque é a conexão. Então, sim. se a gente vai fazer uma conta de padeiro, é 1 mais 1, o frete é 2. Aí, do nada, o frete subiu da primeira pernada para 3, aí soma com o nosso 1, continua igual a 4. Então, dobrou o frete. Então, a gente viu acontecer bastante isso esse ano. Acho que ali no meio do ano também a gente teve uma acelerada no frete, muito por conta do tarifaço, por especulação, na realidade, né? Mas que, de fato, ele tem sido um ano um pouco mais tardio, esse peak season. Eu, sinceramente, pessoalmente falando, não acreditava que a gente teria um peak season forte esse ano, por tudo que o ano vinha mostrando, e principalmente pelo fator marítimo. Acho que, tenho certeza, não acho, o mercado brasileiro é um mercado majoritariamente marítimo, então o que acontece no marítimo vai refletir no aéreo. E com tudo isso que veio acontecendo esse ano, se tivesse que voltar alguns meses e perguntarem se ia ter, como perguntaram, eu falei, cara, se tiver, não vai ser um negócio muito forte. Teve algum...
Algum acontecimento geopolítico, algum efeito climático assim que deu uma bagunçada no trabalho de vocês? Tivemos, por exemplo, o furacão ali pegando na Jamaica, em Cuba. Chegou a afetar, digamos, uma rota Brasil e Estados Unidos? No Ou primeiro foi semestre muito- teve o impacto do tarifaço, um impacto bem grande geopolítico, Sim, sim. mas no segundo agora, a gente está no momento, eu digo no Marítimo, que é períodos de resolução. Digamos assim, diversos problemas já aconteceram. Então, pega lá, acho que foi 2 anos atrás, final de 2023, com os ataques dos iotes lá no Mar Vermelho. Aí, Houthis. ainda... Houthis, isso. Houthis. Aí, eu até gravei a agora- retrospectiva do Comex, a gente tá na dúvida se era Houthis ou Houthis. Cada um fala iotes, outro fala Houthis, Os os ataques no Mar ataques. Vermelho. Os ataques do Mar Vermelho. E ainda continua até o momento lá, digamos assim, uma especulação quando que vai voltar, vai estar voltando, vai voltar, ainda não se sabe efetivamente quando acontecerá Essa isso. minha CGM, Estão né, voltando, falou- uns naviozinhos fazendo uns testes ali, Eles cessaram mas fogo, mas assim, ninguém quer botar ninguém o quer botar o primeiro navio. Isso aí. Parece Então a tudo que CGM vai em acontecer, janeiro, né? Vai ser a primeira, a né? especulação é isso aí, digamos assim, A notícia saiu, mas é um, tipo, é não um tem gambling dos garantia, armadores de aí, quem vai passar, quem vai ficar, porque tudo isso é resolução. Né? Vai tu e- primeiro. Não, vai tu primeiro. Vai que eu tô indo logo atrás, pode ir. Eu bato na porta e tu fala com a diretora. Então, Se tudo- tu for, eu vou. Isso. Isso aí são questões que são resoluções que trarão também novos problemas. Porque foi problema grande quando efetivamente, agora não pode mais passar ali no canal de Suez porque está com risco de ataque. Aí começa a reorganização, todo lado do serviço marítimo, vão passar pelo Cabo da Boa Esperança, vão fazer um round trip mundial, passa pelo Canal do Panamá, vai para a Europa, da Europa vai para a Ásia, porque não pode Inclusive, voltar. O canal do Panamá também teve problemas. Teve aí, problema com no nível de passado, água, isso aí. Teve engarrafamento, né? E esse E a- ano, por exemplo, Manaus não teve, né? Um lado bom, então. né? Manaus E não é diferente, né? Porque fazia muito tempo que não Os precisava de 3 últimos anos teve problemas. Então, tudo isso segundo semestre. tudo isso é resolução. Daí, então, não já teve tanto problema que já se criou, que para vir algo novo é realmente levar muita régua, igual aconteceu, sei lá, esse ano não era muito previsto que a gente teria essa instabilidade por conta de um tarifaço do Trump. Não se falava no início do ano toda essa instabilidade que poderia acontecer. E o que foi se acontecendo depois foi resoluções e que também vão trazer nossos problemas, provavelmente ano que vem, para o mundo inteiro, não somente Brasil, a gente vai ter nossos problemas aqui de estrutura, mas vai ter muito mais navio disponível no mundo para se utilizar e isso vai criar alguma instabilidade para os armadores ou para o mercado e por aí vai. E questão de container vazio, para arrumar container para importar, para exportar, para espaço, tá de Hoje, boa? no Brasil, o que o armador mais quer é que alguém use o container vazio hoje. Assim, em Rio Grande tá tendo alguns problemas para exportação. Em Rio Grande. Para arrumar container vazio para exportar. Mas são específicos, casos específicos, mas teve um congestionamento bem grande de carga lá. Então, a devolução e a retirada de vazios, nesse momento, o Rio Grande está bem afetado. A gente também teve alguns problemas em Itapoá durante o ano, mas já deu uma normalizada, que a carga acabou migrando mais para Paranaguá, para Santos. Então, assim, destaque de porto que mais supriu a demanda esse ano foi Santos, foi Paranaguá. Itapoá a gente teve alguns momentos de colapso também. E Rio Grande, nesse momento, é o que está mais complicado. Assim, os armadores geralmente até aplicavam o mesmo nível de frete de Rio Grande para Santos, para Paranaguá, para Navegantes. Deram uma aumentada aí no Porto Rio Grande ultimamente. E espaço para entregar container vazio na importação, tá tranquilo? Mais ou menos. Mas depende É que forte, né? É que não dá pra generalizar, né? A gente se acostumou um pouco com o caos também, já. É, Então, também tem isso. a gente se acostumou um pouco com o caos. Já o tá que era- judiado, tá cansado, né? Adapta muito mais rápido, né? Sim. A gente já... O que era novo no ano passado, esse ano a gente já vai dando jeito, né? Então, mas assim, até mês passado o swap estava colapsado, por exemplo. Agora começou a dar Dá uma uma melhoradinha. normalizada. Mas acho que nada como o ano passado. Nada que demorava como. 90 dias para devolver um Algo container, nunca antes visto em assim. qualquer lugar do mundo, eu acredito. Não, Foi o nada- segundo nada episódio parecido. mais ouvido do podcast ano passado, foi esse que eu fiz sobre... Meu nome A foi. devolução. Foi Precisamos Conversar sobre a devolução de containers vazios. Nossa, Tava ali foi todo só pra... mundo todo mundo desesperado. puto, né? Tipo, É porque tudo que depende de estrutura, quando tem um crescimento muito rápido, algo que já está basicamente quase em gargalo, vai dar um problema grande. E igual aconteceu em Guarulhos, deu problema por 2 semanas, mas se ouviu falar de 3 meses para recuperar tudo, botar para girar a roda, demora muito. E melhorar a infraestrutura não se melhora rapidinho. Ah, não, tô- A criar- balança varinha mágica e terminal pra nasceu isso. um Poderia ser um terminal. pouco mais rápido? Poderia. Mas... né?
E eu acho que também aqui em Santa Catarina, especificamente, a gente também teve um avanço muito bom com o Porto de Itajaí, que no ano passado não estava operando tanto quanto está agora, então as coisas normalizaram bastante e a gente conseguiu absorver uma capacidade que antes Navegantes e Itapoá estavam tentando absorver sozinhas. Sim. E com as obras ali Navegantes avançando também e Itajaí voltando mais à normalidade, deu um pouco de alívio, né, para os importadores e os exportadores por aqui. Eu falei aquela vez, o remédio amargo. Remédio amargo. Mas sim, Essa ajudou foi muito forte, porque já está tudo congestionado. Se tu tem, em vez de esperar em Navegantes ou esperar em Itapoá, eles jogam um navio para Itajaí, é menos um navio que iria operar em lugar específico congestionado, que acaba liberando espaço para outro navio sequente e operacionalizar. Então, a roda vai se ajustando, digamos assim, os serviços vão se ajustando aonde, ok, eu preciso escalar Navegantes nesse serviço, mas o outro eu posso mudar para Itajaí. Sim. E aí foi se ajustando, até mesmo em Bituba recebeu alguns serviços, e qualquer serviço que mudava, digamos assim, de Itapoá e Navegantes, que são os principais terminais, era alívio, digamos. Então, ajudava como um todo, todas as rotas, tipo assim, Brasil, ter essas pequenas movimentações de, vamos botar esse serviço para Itajaí, vamos botar esse serviço para Mituba. Ajudava bastante, assim. Então, até Mandar um o mercado abraço se adaptando. pro pessoal do Porto São Chico aí, que poderia ter dado uma força também, mas enfim. O São Chico tá lá com seus breakbooks. Operacionalizando projetos. Mas eu só queria comentar sobre o marítimo, mas eu escutei isso e eu acho que é importante. A gente teve a questão do serviço novo da CMA que vai até Santos, né, não bem nos outros portos, e a gente teve uma questão ali nas conexões, né, nos transbordos. Santos para sul do Brasil, né? Eu escutei casos que demorou 3 semanas, assim, para poder fazer. Isso estava acontecendo mais ali em agosto até setembro, outubro. Sim, a nossa regra aqui no Brasil, talvez vai ter que chamar alguém de direita aí para trazer, mas existe muitas regras burocráticas aí para os armadores mesmo conseguir transferir carga aqui na costa. E também Santos entra um gargalo que a carga está em Santos. Mas em qual terminal que ela está? Perfeito. Então, ela descarregou em Santos, no terminal Santos Brasil. Só que o navio que vem para Itajaí, ele escala na Deep World. Tipo, a carga não está no mesmo lugar onde o navio está. Então, às vezes, o armador... Cara, eu vou esperar botar o outro navio que vai, sei lá, fazer o extra call, alguma coisa, ou realmente tudo em Santos também está colapsado também ainda. Então, às vezes, não consegue transferir de caminhão, porque ele realmente não consegue. Porque quem está pagando o custo se a carga está no porto de transbordo é o armador. E o armador, eu acredito que ele não quer ficar pagando custo extra à toa. Eu Então, imagino realmente algo muito de colapso, assim. Eu não tenho muita experiência nesse tipo de situação, mas tipo, se você vai tirar um container de um terminal em Santos para mandar para outro, às vezes vale mais a pena tu já mandar, digamos, se for aqui para o sul, pegar esse caminhão de uma vez e trazer o container de lá, né? Isso aí. Dependendo do caso, da mercadoria, da urgência. Sim, Mas, da urgência, inclusive, principalmente. depois daí a CMA nesse serviço com a Maersk, que desceria só em Santos e o restante seria Agora- a cabotagem, né? Agora colocou em Bituba. Já alterou e já está em Itajaí, já. Já mudou? Já. Ah, meu Deus. Agora, antes fazia sentido, né, vamos, digamos, contextualizar. A CMA comprou recentemente um terminal portuário que é a Santos Brasil. A Santos Brasil detém, tem a Santos Brasil em Santos, tem a Santos Brasil em Vila do Conde e também em Bituba. Obviamente que eles vão colocar algum serviço, eles vão colocar para conectar no terminal próprio deles. A carga está no navio deles, vai descarregar no porto deles. E já estava lá também. E aí, só que não tem demanda da Ásia, digamos assim, para em Bituba, tipo, muito pouco. Por que ele vai colocar daí um extra call lá para pouca carga? Aí mudaram para Itajaí agora para movimentar um pouquinho mais de container para cá. Vejo como positivo para ajustar todos esses atrasos aí da Ásia, mas é mais carga vindo, é mais espaço disponível, o mercado fica daí também nessa... Depois começa a se criar, digamos, o mercado está muito abaixo, né? Hoje o frete de aproximado aí de $1.000, ele não paga rota para o armador. Depois, quem começa a ser impactado são os clientes, porque se depois o armador começa a tirar navio, se não tem navio para trazer carga, quem começa a ser impactado é o próprio importador. No momento agora ele está feliz da vida, mas daqui a pouco, quando ele quiser embarcar e não ter espaço disponível, a carga dele atrasa uma semana, pode ser que ele tenha um prejuízo muito maior do que talvez $500, $600, que já começa a deixar o mercado mais saudável, digamos assim. Vocês têm alguma noção como é que está a questão de container NOR, reefer, carga refrigerada no aéreo, controle de temperatura?
O que eu Em qual ouvi sentido? da origem no... Por exemplo, fármacos, se teve alguma movimentação interessante, É que vocês estão muito felizes, estão com muita notícia boa, a pauta não tá. A pauta tá indo rápido. Gosta do Então eu caos, tô começando né? a pegar mais assunto, entendeu? O pessoal não chegou aqui Eu triste. acho que esse é o panorama dos fretes mais positivo que a gente já teve, tá? Não, é só resolução Depende agora. pra quem, né? Depende pra quem É. o panorama é positivo. Se botasse os armadores aqui, talvez eles estariam um pé da Não, vida. por Pô, o exemplo, Fred tá $1.000. Se a gente vai falar do... Mas é os armador querido, né, cara? Estão com $1 bilhão no bolso e tá chorando. Ah, tá $1.000. Não. Se a gente Não vem para a libera ninguém pra realidade... vir pro podcast, nada. Complicado. Se a gente vem Não para a estão realidade gostando, vem participar, do... só falar comigo. Não tenho carga com eles, não tenho por que ficar falando. Se a gente vem para a realidade do aéreo, por exemplo... Essa a- opinião é só a gente- minha, tá? Eles aqui não tem nada a ver com isso. Tá? Te amo, os Só pra deixar armadores. claro. Não, e você que trabalha em armador, como eu sempre falo, você tá Caças tudo certo, a gente é censurados. colega. Eu tô falando do CNPJ. Posso? Pode. Cara, a galera é tensa no comércio exterior, se ofende fácil. Eu tenho que ficar dando esses pano quentes e esses pormenores. Não adianta, cara. Mas, por favor, continue. Obrigado. Senhor Cassiano Vidal. Se a gente vem para a realidade do aéreo, por exemplo, não está, que nem a gente falou, agora a gente está vivendo um caos, né? Se a gente vai falar de uns fretes aqui, vamos botar uns números, abaixo de 6, 7 dólares por quilo, 8 dólares por quilo, você não consegue mais colocar a carga no Brasil esse ano, que não tem mais espaço. Então, a situação agora, nesse momento do mercado, quer colocar a carga em 2025 ainda no Brasil, vai ter que pagar. Então, a situação do momento do mercado ela é caótica. E tem bastante cliente que tem férias coletiva, tem... Isso que pega muito A gente, dezembro, né? tem que lembrar, por exemplo, que não vou ter férias coletiva. Tudo bem. Mas a Ou- indústria tem muito, né, cara? E assim, a gente tem que já indo para o ano que vem, né, que geralmente é a última pergunta, mas já indo para o ano que vem, a gente tem que lembrar Fica à que vontade com a pauta. cara. Carnaval e feriado Ano Novo Chinês ano que vem é um seguido do outro, né? Então vão ser... Também, né? Hã? E E cedo. cedo. E cedo, 17 de fevereiro. né? Fevereiro. Então, É. assim, a gente está falando de um janeiro que, teoricamente, se a gente começa a fazer previsão, ele não vai ser um janeiro tranquilo, né? O pessoal Ah, é? voltando. Porque, assim, a gente vai falar do carnaval no Brasil. Vamos chutar abaixo, uma semaninha parado. Né? A gente vai falar do Ano Novo Chinês, chutando baixo. 2 semaninhas parado. semaninhas, né? Até caos, voltar a tudo parado. produzir já foi um mês. Sim. Então, a gente está falando que o mês entre fevereiro e março ali, a segunda e primeira quinzena, não vai acontecer nada. Então, ou a galera vai antecipar todos esses pedidos, que eu acho que já está acontecendo, vindo para a realidade do aéreo, ou eles vão postergar para depois do Ano Novo Chinês, que talvez seja a realidade do marítimo. Então, acho que o momento do mercado agora para o marítimo talvez esteja um pouco mais tranquilo, porque a galera está pensando que vamos ver como é que vai ser ano que vem. Esse ano todo mundo trabalhou muito, todo mundo esgotado, não aguenta mais e tal. Até férias. Só esse ano deu trabalho, né? Os outros anos foi de boa, né? Você esqueceu daí já, né? Foi tanto problema ainda. É que eu acho que os outros anos a gente não pode encarar como trabalho. O negócio foi aí muito além disso. Né? Se tu não teve burnout, ataque cardíaco, tu saiu no lucro. Né? Foi privilegiado. Mas eu imagino que no marítimo, importação também, a gente tenha uns momentos mais conturbados ali por final de janeiro, começo de fevereiro, principalmente devido ao carnaval e o feriado chinês. O feriado chinês esse ano é dia 17 de fevereiro, né? Então, 17 de geralmente fevereiro. a gente tem um rush de carga nesse período e que a gente não está tão acostumado. Mas, assim, eu também não sei se a gente vai ter tanta necessidade de carga quanto a gente imagina que teria num outro período com menos capacidade dos armadores de volume para dar um peak season, um GRI muito alto também no começo do ano. O que alguns estão comentando são apostas de importadoras, na verdade, montadoras de automóveis vindo para o Brasil no começo do ano que vem, no primeiro trimestre, que eles planejam, a partir do segundo trimestre, aumentar as produções aqui. Então, talvez a importação de partes e peças, inclusive das fábricas aqui, né, para as montadoras, pode também dar uma acirrada, dar uma movimentada no nosso mercado que a gente não está esperando. Lembrando que ano passado, boa parte do
caos que a gente teve do mercado foi por causa da BYD, né? A montadora chinesa que estava fazendo suas operações para cá, estava trazendo muitos carros. Então, a gente teve um colapso no serviço, como ela comentou, no Santana, da MSC, que eles estavam carregando boa parte da BYD. Então, talvez, ano que vem, a gente tenha alguma coisa inesperada, se a gente tiver algumas novidades aí pelo caminho, principalmente por parte da questão das montadoras. Eu acho que vai acontecer, eu acho que já é uma realidade, eu acho que elas já estão se preparando para isso. Acho que a principal delas, que é a BYD, já está mudando a estratégia para container, etc. e tal, e eu acho que isso é natural que as outras vão seguir da mesma maneira. Então, concordo, acho que o momento do mercado para o ano que vem... Vem muito aéreo também, de partes e peças de automóveis? Vem, muita coisa. Dependendo da montadora, muita coisa. E a gente também tem que ir não só para a montadora, mas também para as empresas que suprem elas, né? Sim. Então, quem atende essas montadoras, eles têm uma necessidade de fábrica que às vezes não conseguem produzir e aí o negócio explode, assim. Então, acho que se a gente for pegar esse nicho de mercado, é um mercado que ele nos dá uma previsibilidade de uma movimentação bem considerável. Então, vamos aguardar para ver como é que vai ser, mas, assim, se a gente for nesse nicho, muito bom, muito bem visto, assim, na questão de volumetria, né? Agora, vamos ver como é que vai ser o reflexo na capacidade e como que o mercado vai se comportar também. Acho que a gente passa por momentos onde os importadores, os clientes, os agentes de carga, está tudo muito sensível, né? Então, a gente brinca que qualquer dor de barriga, o pessoal já começa... O primeiro é tipo... como é que é? Efeito dominó, né? O primeiro dor de barriga, todo mundo já vai indo atrás. Então, acho que isso pode acontecer em janeiro. Falando aéreo, eu acho que vai acontecer. Eu acho que o ano ele vai virar muito rápido, assim. Feliz ano novo, isso aí. Amanhã tem carga chegando, vamos embora. Para daí, de fato, a gente ver como é que vai ser ali o segundo trimestre. Acho que o janeiro vai resumir o primeiro trimestre. O problema do aéreo, assim, que eu Tem problema? é que a questão do e-commerce virou uma realidade. Sim, né? sim, Que sim. não era tão facilitado há 3 anos atrás, se a gente parar para pensar, assim. E agora, esse é um novo real. E tá cada vez mais fácil comprar da China, e essas gigantes do Grupo Alibaba, por exemplo, estão dominando o mercado. Então... Assim, pessoas que antes não tinham acesso a isso, Exato, hoje é natural. exato. É natural, é Tu muito acessa o comum. aplicativo da Temo, Agora, aquela com essa boletinha. história do 3 cliques. TikTok Shop também, Viralizou né? muito. Então, isso é uma realidade. Então, esse peak season, que ele era bem localizado em épocas do ano, parece que ele vai ser mais flat ao longo do ano. E aí, em cima disso, a gente vai ter... Mais o peak season tradicional. Exato. A régua está muito alta para o frete aéreo. Exato. Essa é a verdade. A gente viu em poucos momentos desse ano frete abaixo de $5 por quilo. Em níveis comparado à pandemia, mais ou menos, como é que tá? A pandemia foi a 20, né? A gente já tá. O sorrente, que a já métrica- tem carga triste na pandemia, cara. Se tu não colocava no pátio, era 21. E 22. A métrica de, vamos supor, de alto vamos supor, pandemia foi o mais alto pra tudo. Então, ok. Vamos lá, Então, fevereiro, pandemia, como que tá? Até o marketing, cara, a gente cobrava mais caro naquela época. Comercial não pode fazer visita, vamos fazer marketing. Assim, na minha cabeça vem muito claro, fevereiro de 2020, então, antes de começar ali mesmo, Xangai e Guarulhos, 2,50. Mas era assim o 25 porteiro do Marítimo. Baixo, né, antes de começar a 2,50. trabalhar, Então, né, a cara? gente está falando de um mercado, por exemplo, quando eu falo... Por que eu coloco Xangai? Xangai é uma das cidades mais caras da China. Então, consequentemente, o frete aéreo de Xangai também é um dos mais altos. Então, quando um mercado aquecido desse está num nível assim tão baixo, que não é o normal... Um abraço para a polícia. Um abraço pra polícia. A gente consegue ver que, por exemplo, a gente está falando no mínimo o dobro. A gente está falando de 5, é no mínimo o dobro. Então, eu acho que as companhias elas vão manter essa casa. Acho que é realmente só muito quando bater a necessidade do e-commerce. Então, sobrou muito espaço no avião fretado e eles têm que, para não sair negativo, eles vão abrir esse espaço para carga, para aquele avião específico, e eles vão dar um spot muito agressivo. Que a gente viu acontecer esse ano, por Porque exemplo. assim, o avião já tá pago pelo e-commerce, daí o que vinha é extra. Então, cara, você vai vir... Não, é o contrário. Então, por exemplo, assim, o que acontece? O e-commerce ele freta a aeronave, Aham. só que aquele avião tem um custo para o operador, certo? E aí eles vão fazendo a programação das plataformas e chega na semana estão lá
no 100% quase, e aí do nada a plataforma, vou segurar uma semana, não vou mandar essa semana. Então ele tem 100 toneladas de espaço disponível no mercado, que ele vai ter custo para personalizar Sim. porque está em contrato. É um shortfall, digamos Ou assim, eles que vai têm. mandar, ou em vez de mandar 100%, a plataforma vai mandar 10, 20, 30. Então a Uma carga pergunta vai meio ter besta. que sair. Esses e-commerce gigantes já não deviam ter os aviões próprios? É que na realidade, como o avião é fretado, não necessariamente eles estão fretando com a companhia aérea. Então eles fretam com uma empresa que contrata a companhia aérea. Mais ou menos assim, Brokers, para como se deixar fosse de cargas de charter. Que isso? Não, não. É assim, broker mesmo. é para deixar ele mais claro, É assim, é sofisticado, isso. né? É, Nome sofisticado. a gente Tá bom. vai, É um broker. Eu vou contratar o avião Jonas, mas eu vou falar com o Murilo para pegar Mas o é avião brother, Jonas daí para eu mim. te- Só que o Murilo não é companhia aérea. Porque daí É o broker, nesse é o cara- caso, é o cara que- todo o custo de loucura. manutenção da aeronave não é dessa empresa. Uhum. Então, para eles, fretar o voo é muito, muito Mas- mais barato do que. E eles conseguem fretar controlar o aero- mercado muito mais ter uma fácil. aeronave ou alugar uma aeronave. Mas Ele é consegue como se brincar fosse com o mercado, um agente literalmente. de carga, no caso. Porque assim, ele não é dono do avião, mas ele contrata os... É um jogo de agente de O cargas avião- muito grande. É porque às vezes não, com certeza é Nem mais sabia que existia isso. é mais Outro patamar simples. dele. É mais simples ele contratar, porque às vezes, por exemplo, aquela companhia aérea não vai conseguir dar demanda, da oferta de espaço para a demanda que tem de carga. Então ele vai nesse broker, nesse agente de carga, vamos falar assim, que não é assim a nomenclatura, ele vai comprar com mais companhias aéreas. Então, enfim, A própria Bringer é um pouco isso. Que usa o espaço das aeronaves de outras companhias aéreas. Eles não têm aeronave É. própria. Só que o negócio deles não é. mas tem master, tem, enfim, no papel é uma companhia aérea. Deixa eu dar uma mudada no assunto. Copa do Mundo. Vai afetar? Vai dar o Brasil, né? Vai dar Brasil, né? A gente só não sabe qual é o tamanho das goleadas, Os claro. jogos todos à noite, né? Não, eu tô vendo muita galera aí. Empresariado, Muita pira da galera. alegria. Não, mas eu vejo assim, muita galera aí. Um abraço pros empresários. Feliz porque não vai ter jogo. Sim. É muito bom Porque é durante perfeito, o não é dia. de madrugada. Só que E é a de gente tem que noitinha. lembrar que tem amanhã do dia seguinte, né? Então, vamos lá, né? E o Tá, brasileiro... meteu um 19-0 no Haiti, no outro dia eu não vou trabalhar de manhã, já avisei. É uma lata pra cada gol, né? Não tem como. Brincadeira, tá, pessoal? Tô lá. Sim, RHzinho já tô tá brincando, avisado, tô é. brincando. Essa Cassiano. parte pode cortar. Cassiano, em janeiro, Essa parte pode Cassiano que luta, não quero nem Cassiano em janeiro já triste, deprimido. Esperando só a Copa do Mundo pra um Cassiano já pouquinho de se felicidade. vendeu aqui nos outros podcasts, não quero nem saber. Eu? Isso eu não vou cortar. Porra, tu falando que tu fazia frete, fechava aqui contigo e embarcava, não sei o que. Ué, é verdade? Ué, Eu não vou ter da trela. Não vou ter da trela. então tá bom. Tá, mas o que eu tô Até falando porque agora- não é você que tem que dar trela. Quem dá trela é o ouvinte que tem que trazer a carga pra gente fazer acontecer e provar se é verdade ou não. Isso, tá bom. Vamos lá. Lança um desafio aqui para os nossos ouvintes. Tragam a carga para dizer quem estava correto, Jonas ou Cassiano. Tá lançado o desafio. 200 toneladas em 6 meses. Nossa, mas eu quero participar Eu não- dessa nem sei se competição você tá também. falando mais. Agora não sabe o que tá falando, né? Correto do quê? Pois é. Não, olha só. 200 Mas toneladas. falando da Copa, É. eu não acho que os fretes aéreos devem aumentar. É que tem a venda de TV, Eu acho, né? isso que eu ia falar. o Eu acho que passageiro ele vai dar uma influencia movimentada o- assim. Mas eu acho que mercado a pra logística Manaus. doméstica nos Estados Unidos deve ficar bem complicada. Com certeza. Ah, sim, isso é Já verdade. não é simples, né? Já não é simples. Já não é simples. Um Eu abraço acho pros que Tem a venda caminhoneiros de, aí. sei lá, TV bastante, deve vender É. bastante caixa de som também. Sofá, Sofá. tudo pega um pouco, né? É, eu Tudo acho pega um pouco. pacotão Eu acho ali, que né? o varejo, em geral, assim, ele deve dar uma aquecida. Aí pega isso, pega o que a gente falou de automotivo. Então, acho que Tem seus prós e contras, digamos assim. Tipo, vai É. abaixar um pouco daqui, mas aumenta um pouco de lá. Também tudo tem vai muita depender do eleição. primeiro jogo. Nossa, ainda tem uma eleição. Ah, mas eleição. A eleição dá uma segurada, né? Mas é que o que Bem, Esse é um problema pro segundo É o que semestre. que Aí é, a gente isso aí. conversa no o que próximo. o que o pessoal fica muito tímido, digamos assim, é que vai ter muito período festivo, vai produzir pouco, vai ter muitos feriados durante dia de semana, né? Então atrapalha também vai toda a poder produção. emendar, né? Isso. Então o pessoal pensa, nossa, pronto, o Brasil ano que vem não vai produzir nada, porque só vai ter festa. Mas uma coisa o que impacta um pouco para baixo, mas também a Copa do Mundo traz muita coisa nova também. Tipo, Exatamente. cara, a gente é um país muito festeiro, então tudo é comemoração, Exatamente. brilho, explode coisa e Copo de cerveja pra cima.
Então também cria uma demanda para outras coisas. É. E aí tudo que cria de demanda, se é urgente vai vir no aéreo, se quem se programar vai trazer no marítimo, que vai aumentar a demanda em algum Então quem período. traz no aéreo é só quem não se programa. Digamos assim, Um abraço pros clientes que Mas- trazem aéreo para Next, né? justamente, Não estão se justamente programando, é o segundo o quê? Murilo. O cara se programou, só que Chamou vendeu os tanto que ele clientes. precisou daí de... A empresa dele já não organizados. patrocina o podcast, ele veio aqui dar uma zoada ainda, né, cara? Na empresa dos outros. Não foi eu quem falei. Se programou, mas saiu acima das expectativas, tá vendendo, tem que trazer no aéreo para suprir a demanda, porque se Agora vai no tu marítimo, veio, né? agora tu veio. Se fazer de novo no marítimo, vai chegar depois da Copa, e aí vai fazer o quê? Você deixa pra eleição? Não, né? Então, Tem traz no Black aéreo. Friday depois. Não, mas aí vai ficar muito tempo, caixa parado, não compensa, juros 15%. De uma forma resumida, cada um, quais são as previsões para vocês, então, para o próximo semestre? Então, Vamos vocês deixar já elas falaram, falar, a gente tá falando muito, deixa elas falar um pouco. Quais são as previsões para vocês para o primeiro semestre de 2026, assim? O que Primeiro chama semestre. atenção? Então Fala. a questão das montadoras que eu comentei, eu Uhum. acho que pode ser uma grande notícia e viravolta no nosso mercado, tanto no aéreo quanto no marítimo, principalmente no marítimo, porque aumenta muito a demanda. Eu esqueci de perguntar até nisso, desculpa. Novas montadoras vindo para cá ou montadoras que já estavam aqui antes? O que- Tem especulação de novas. É, Isso aí. tipo, Até essa elétrico então. semana- É que Saiu um acordo entre a Renault e a Ford, se não me para engano, produzir pra um... produzir carros elétricos. Isso aí. Então, pode Existe digamos assim, uma aura que quando pensa em montador ou pensa em carro chinês, todo mundo fala de BYD. O que eu digo é, a BYD veio pro Brasil, mudou as marcas, né? lá. Eu acho Acho que que já tem 300. 14 14, 15 mais ou menos. no Brasil. Então a BYD entrou no mercado, mudou muito a percepção do brasileiro frente ao produto carro chinês. elétrico também. Isso aí, carro elétrico. Então ela abriu a porta. Aí o que as outras montadoras lá da China pensaram? A porta tá aberta, Pegou bora. carona, né? Pegou carona, literalmente. E aí veio depois GWM, GAC, Geely, inúmeros E nomes vem que, aí outras que, aí, né? que estão aqui, que já tem muitos planos para abrirem, terem as suas fábricas por aqui, que aí literalmente elas viram montadoras, né? Porque o produto vem já basicamente pronto da China e elas aqui brincam de Lego. Vamos lá, o que mais? Também que Sai um carro novo. Um abraço pros engenheiros que estão aqui no Brasil. Né? Crianças. Vou fazer espelho de A gente, classe. a gente falando como se fosse um negócio muito simples, né? Baita... Mas vamos lá. O cara estuda 50 anos pra montar um carro outro. É que nem um Lego. só. monta. Tem engenheiro mecânico ouvindo O cara agora, tá adorando, meu né? Deus. Sim, é tão simples assim. É só mesmo encaixar e tá E pronto vem com o carro. adesivo ainda, com uma seta. Né? Encaixa aqui, ó. E eles rindo da gente que a gente vem de frete. Não, mas tem que cuidar pra não pisar numa peça, né? É complicado. Senão vai ter que trazer um aéreo. De modo muito, de modo muito pragmático, né? Eu Mas até esqueci o que eu tava falando. é um altíssimo volume que vem aí, né? Parte do automotivo, o Não, que e mais? que o governo também anunciou de aumentar os impostos de importação para aço e carros. Então, essa demanda de aumentar o número de produção nacional desse tipo de mercadoria também já casa com as especulações das montadoras. Então, também pode acabar movimentando bastante o mercado. O Ano Novo Chinês mais cedo, o Carnaval mais cedo. Então, eu acredito que o primeiro trimestre ali de 2026 na importação, para nós, pode ser um período mais aquecido, talvez comparado com o que foi desse ano. Esse ano ainda teve um pouco do reflexo do ano de... Opa, desculpa. Ainda teve um pouco no reflexo do ano de 2024, que janeiro foi um ano que teve uma movimentação boa, mas depois foi caindo. Então, para os primeiros 3 meses, talvez a gente tenha realmente uma abertura maior aí no número de importação. A partir de abril, maio, já não consigo... Aí já é muito longe, né? Aí Já é muito longe. muitas variáveis aí, né? Vai Aí considerar. a gente não sabe o que o Trump vai falar, tem um monte de coisa. Isso aí. E na exportação, a gente ainda está aguardando a questão do tarifaço para exportação de madeira, que afeta bastante o mercado Ah, do sim. sul, né? Então, A gente focou muito na é um parte outro de fator. IMPO e muito de Ásia, né? É. Mas, digamos assim, de mercado, teve várias movimentações também e aí durante o ano na exportação, né? Que, vamos supor, os mercados não são recíprocos, né? Digamos assim, na importação vem muita coisa da China. Mas a gente não exporta essa muita coisa também de volta para lá. Nossos mercados focos de exportação é Estados Unidos, México, América Latina em si. Que aí teve lá os Estados Unidos botando tarifa no Brasil, também abaixou muito a demanda deles lá com os nossos produtos. Frete, obviamente, despencou. Agora, recentemente, saiu o México também colocando México tarifa... agora de bobiça também. É isso aí, que é o, digamos assim, o segundo ou terceiro maior mercado na exportação. Vai também impactar o mercado de expo.
O que, teoricamente, é algo ruim para nossa economia, né? Que a gente deixa de vender para fora. Para a aura logística, digamos assim, abaixa um pouco, esfria um pouco ali as movimentações e tende as coisas entrarem um pouco mais ali no ritmo, na engrenagem. fluxo, Mas quando volta também o que estava tudo, ali reprimido, libera. Mas essa questão na Expo, que quando a Expo fica um pouco mais fraca, atrapalha, por exemplo, na gestão do terminal para devolução do Vazio. container. O vazio não sai para carregar cheio. Exatamente. Então, isso é uma questão. E tu falou depois para abril, maio, mas com o frete descendo de elevador e derretendo, não parece que os armadores vão deixar barato. E parece que eles vão aproveitar o mercado ali de feriado e Black Sales e tudo mais, que é normal que aconteça, para continuar impulsionando, assim, né? Para recuperar o que, querendo ou não, não é que eles estão perdendo, porque eles não estão perdendo, mas eles sabem que dá para cobrar mais, Sim. né? Então... E às vezes está perto de começar a perder também, né? Eu acredito que na situação atual, pegar de hoje, né, praticamente a 1.300 aí nessa aura, eu acho que eles já estão começando a perder. Mas, digamos assim, tem caixa para isso, né? Sim. Mas eles não querem ficar perdendo nesse... Cara, tem outros lugares que tá dando lucro, com certeza, mas... tem acionista, Brasil, né? A maioria deles tem acionista, vão pressionar então, ninguém quer né? ficar no prejuízo, o armador também não é ONG, ninguém, né, trabalha... Esse não é, não. E aí, obviamente, que eles Agente buscam... de carga, Muitos agentes de carga aparecem, né, no mercado aqui, meu Deus, o que estão fazendo, qual que é a mágica aí, que não descobriram, mas eles, de vez em quando tem uns aí que são bem ONG mesmo. Vários, né? Vários, né? E aí acaba que... Até me perdi no... É isso aí. Assine a versão prêmio, saiba quais são. Isso aí, Imagina. Mas sim. E a minha, voltando na tua pergunta, eu tô bem positivo pro ano que vem. Eu acho que vai ser um ano bom. Assim, na questão de demanda, não acho que vai ser aquele absurdo. Concorda assim. com a Luísa, mas tá positivo. Eu acho que... Vai ser louco o primeiro trimestre. Eu acho que ele vai ser um ano assim... Vamos Mas colocar vai ser um o louco primeiro... bom, assim, vai ser bastante trabalho. A gente acontecer. vai trabalhar bastante, assim como foi esse ano, mas eu acho que ele vai ser melhor. fluxo mais Eu acho que ele vai ser um pensável. negócio mais... Vai fluir melhor. Assim, vai ter muito feriado, vai ter Copa do Mundo, então o pessoal vai ter que se programar um pouco melhor, para daí sim o negócio, eu acho que vai ser legal, Eu escuto também muito de o pessoal meio pessimista, eu também vejo com bons olhos, igual o Cassi citou, acho que vai ter bastante carga, bastante fluxo. O pessoal tem um termômetro de que frete alto é que está tendo um grande fluxo, mas Não é necessariamente. aquela coisa de duas vias, né? É a oferta e a demanda andando em conjunto. Fora a especulação também, né? Eu acho que a Isso. especulação esse ano, os últimos 2 anos, vamos colocar, entrou forte assim no frete, vamos colocar, no pricing. Especulação, vocês dizem assim, muita gente consultando e não fechando, é isso? Não, a especulação porque- tipo Vai cair, bolsa. vai acontecer. Entendeu? Vai subir, vai cair. Ah, O que vai galera acontecer semana que vem? Vou deixar Entendeu? pra semana que vem, que vai melhorar. não sei o quê. Isso. Ou também então, apostando, assim. não mercado tem futuro, muita né? ainda, já vou dar É 50 aquele período abaixo, que- Já vai 100 abaixo. É aquele período bem tenso de muitas especulações que o mercado fica muito instável, digamos. Eu vejo, vamos supor, tem muitas variáveis no mercado, mas se nada imprevisto acontecer, obviamente que tem que se preparar para alguma coisa, mas não dá para contar com aquilo que tu não consegue também, né, prever que vai acontecer. Eu vejo o mercado muito estável, mais flexível, assim, sem grandes mudanças abruptas, digamos, igual aconteceu em 2024 ou esse ano, mas, igualmente, se vem uma movimentação grande geopolítica de algum presidente, alguma coisa, isso aí vai mudar totalmente o jogo. E não precisa ser diretamente ao Brasil. É igual pegar o exemplo que aconteceu esse ano com o Trump e com a Ásia em si. Não teve nada direto ao Brasil, mas desregulou a oferta e a demanda mundial. Precisavam tirar navio de algum lugar. De onde que tiraram? Do navio. Desregulou o nosso mercado de... Esqueci a palavra, diretamente. Então, é tudo interligado. Então, qualquer coisa que acontecer, sei lá, Índia com a China, Taiwan com a China,
pode acontecer alguma coisa e desregular todo esse fluxo E internacional. eu acho que o Brasil ele pode surfar uma onda muito boa com essas questões sempre geopolíticas, tem né? essas oportunidades, gente. Eu acho que, assim... Quando China e Estados Unidos brigam, o Brasil é tipo um filho de pais divorciados. Porque aí a China e os Estados Unidos lembram do Brasil e vão lá. Todo mundo bajula o Brasil. Eu acho que... Ah, não, tu eu tem acho- soja, né? Ah, não, tu tem A proteína. gente só tem que cuidar para se manter neutro ali, né? É, sim, tipo, Amigo de todos. continue agradando os dois Isso, lados isso. Eu acho que, assim, a gente pode, como país, assim, surfar uma onda bem positiva. Acho que o Brasil, para o ano que vem, por exemplo, a gente pode pensar muito em importação e exportação para other trades, né? Acho que a Europa está meio estagnada, assim, digo, produção, mas existe um mundo lá, né? Então, acho que tem toda essa questão, tem o Pacífico, tem a Índia, tem... acho que, assim, o mundo vai continuar sendo China, ponto. Essa é a certeza, né? Essa é a certeza que a gente tem, mas acho que o Brasil ele tem um potencial para negociar com outros países também. Sim. E eu já vejo isso acontecendo, eu acho isso muito positivo, acho que ano que vem ele deve seguir por aí. Eu vejo com bons olhos. O Brasil é, digamos, privilegiado, tem uma extensão territorial muito grande, temos um mercado economia consumidor muito grande, né? Então, População obviamente, grande. quanto mais a gente aumenta o nosso poder de compra, mais a gente consome, mais aumenta o fluxo de comércio e é um desenvolvimento exponencial, digamos assim. Se tu compara com o mundo, cara, os Estados Unidos já se desenvolveu um monte, tá aí brigando com uma galera, a Europa desenvolveu um monte, que eles estão agora num momento de... E aí, vou crescer para onde? A gente E gravou... todo mundo vem olhando, cara, eu preciso crescer. O cara da China lá tá produzindo. As produções chinesas não param, eles precisam vender para algum lugar. É que a Pra gente onde até tá entrando, gravou... Brasil, América Latina em si, vem sendo esses... A gente gravou um esses mercados podcast tempo atrás com o, o Ricardo e o Daniel sobre a China estar se tornando a potência mundial, né? E aí o que eles explicaram que foi interessante é a China não está roubando tanto assim o espaço econômico dos Estados Unidos, ele está roubando a Europa. Sei. E aí por isso, por exemplo, que parece que vai sair ou esse ano ou para o início do ano que vem o acordo do Mercosul com a União Europeia. Porque a União Europeia está desesperada. Preciso de ajuda, E ela digamos assim. tá desesperada mesmo, ela está negociando com a Índia. Se a gente tá vai negociando com outros para... países. Se a gente... Vamos lá, vamos falar de automotivo de novo, né? A gente só fala de marca chinesa. É, Sei. Né? E o mercado europeu sempre foi muito tradicional nisso. Isso aí. Que nem ela falou da Renault, uma Ford que não é europeu, mas enfim. Eu acho... Junção ali, tentando unir forças. eu acho que o mercado do diferente, automotivo, por exemplo, ele tem essa parte que está adormecida, vamos colocar assim, mas que eu acho que se os caras quiserem entrar para o game, eu acho que pode mudar também. Não mudar não tem, porque o chinês ele entra do jeito que ele quer, né? ele planejou os próximos 200 anos. Né? Mas essa questão de diferente. negociação, Mercosul e tal, União Europeia, eu acho que pode trazer benefícios nessa parte também, maquinário. Então, enfim. Eu, assim, de novo, 2026, muito bons olhos. E tu, Giovana? Tô bem Quais são os positivo. seus comentários para 2026? Existe também os boatos de montadoras na Argentina também. E para nós isso é importante por conta dos serviços marítimos, né? São interligados, né? Se tem mais volume para a Argentina ou para o Uruguai, por exemplo, facilita para impulsionar rotas da Diretas. Ásia para cá, né? Isso é muito importante. Ou rotas diretas, né? Ou rotas diretas. E a economia da Argentina está dando uma Levantada, né? alavancadinha, Aham. né? Tá ressuscitando ali aos poucos. Então, realmente, parece ser interessante. E para o mercado aéreo, eu acho que a grande aposta para o ano que vem vai ser explorar outros aeroportos. De fato, assim. Então, essa novidade da Latam agora para navegantes é diferente, porque a gente já tinha serviços para Florianópolis e... enfim, eles estão apostando nisso, acho que é legal também. Curitiba também está dando uma reanimada ali, porque perdeu bastante volume e rota ao longo dos últimos anos. Mas eu acho que esse vai ser um jogo, assim, pro ano que vem. Concordo, concordo. Mais rotas, então, no aéreo? Aqui pro Brasil? A gente já tem a TAP, por exemplo, fazendo voo já dizendo que vai ter voo no ano que vem para Curitiba. Por outro lado, a gente vê, por exemplo, e-commerce. Tem uma companhia aérea que ela hoje voa semanal e ela já confirmou que vai ter 3 voos ano que vem. Então vai passar de 100 para 300 toneladas semanais de capacidade de espaço. Então é bastante coisa. Pois tipo, essas novas rotas, o foco delas é carga, pessoas, E-commerce. os dois? E-commerce? E-commerce. A capacidade que vem extra para o Brasil hoje, a grande maioria,
é e-commerce. E tem espacinho para carga aqui na e-commerce ou não? Tem, se sobrar, tem. Não, mas assim, Ou é sim, ou é de não. maneira geral, sempre sobra. Mas o quê? Uns 10%. paletezinho. Vai 10% numa, da assim, aeronave, assim. 30% os caras já estão ligando para Deus e o mundo, assim. Então, mas 10 a 20% é um número... Se a gente fosse colocar um número redondo, 100 toneladas, que não carrega tudo isso, né? Porque não é água. Não é ar, vai se tocar. De fato. Então, sobra. Se fosse 100 toneladas, ia sobrar 20. Máximo 30, e aí vai para carga. Então, quando tu pega 20 toneladas semanais de carga, de espaço para carga, é um espaço legal? É, mas 60 é mais, né? 3 vezes mais que isso, que é a capacidade de espaço que está vindo para o ano que vem, é uma diferença legal. Então, acho que assim, a capacidade de espaço deve dar uma aumentada. Se as plataformas estão colocando 3 vezes mais capacidade, é porque eles estão esperando que o mercado vai consumir muito para o ano que vem. Então, assim... O que é meio estranho se parar pra pensar por conta de ano de eleição. Mas e a como economia não tá das melhores. Copa ali, comprar eu coisa acho que vai ter... amarela, verde, E assim, azul. a própria as plataformas, elas vão aprendendo, né? Numa das reuniões que eu tive com uma companhia aérea que trabalha com o mercado e-commerce hoje, que atende o mercado e-commerce Furo de hoje, notícia. eles ficaram surpresos, por exemplo, com o mercado para Quito. Então o chinês olhou para mim e falou assim, cara, o que é Quito? Onde fica Quito? Porque- O chinês perguntando. Quando teve... o Brasil exporta muito para pra Quito. Quito. Muito. 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 Quito, Bogotá e México hoje são assim... O chinês perguntando, onde fica isso? Me fala. Mas a ponta do mapa aqui. E por que Quito explodiu desse jeito? Por conta do tarifaço. Então, porque tinha muito e-commerce indo para os Estados Unidos, os caras deu aquela dor de barriga, eles, talvez eu tenha que sair um pouco, vamos ver como é que está aqui para a América do Sul e tal, não sei o quê. De repente, Quito, que é um país que a gente vai olhar, Equador, no caso, né? Não é um país desenvolvido, rico, Gigante. mas que tem um consumo do e-commerce muito grande. Então, é uma boa surpresa. Então, assim, quando a gente começa a analisar essas questões, e-commerce hoje eles estão atentos a tudo. Por isso que eu digo, o jogo vai ser ditado pelo que o e-commerce quer que aconteça. Então, se eles estão botando mais capacidade, se eles estão indo para outros mercados, é uma boa visão de mercado, assim, que nos dá um norte. Então, vamos ver. Você ficou até aqui com a gente, então lembra de curtir, comenta, coloca as tuas previsões para o próximo semestre também, deixa registrado aqui. Cara, é só deixar registrado, não tem problema, ninguém vai ter que cobrar depois. Aí no final do próximo semestre, a gente confere o que foi dito aqui por vocês. Vamos também... No próximo semestre a gente conversa de novo, vamos ver o que a gente falou de besteira, falou certo, falou errado. Então é isso. Trabalhos encerrados, muito obrigado a cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, valeu.